Senhor presidente, senhora presidente, senhores deputados, antes de entrar no conteúdo do projeto, eu gostaria de me referir a algumas palavras que têm sido usadas até aqui para não permitir que subsista qualquer dúvida sobre as mesmas. Primeiro, a palavra agrotóxico. Não é verdade que ela só seja usada no Brasil. Basta uma consulta rápida agora na internet que se verá a palavra sendo usada em outras línguas do mundo. Para começar, o espanhol. Segundo ponto, aqui uma confusão entre o interesse de um setor econômico e o interesse público, o interesse nacional. Toda vez que nós falamos contra o projeto, quem o defende diz que nós estamos sendo contra o Brasil. Eu queria dizer ao colega que me antecedeu que ele não é o Brasil. Eu gostaria de dizer para um setor econômico que esse setor econômico não é o Brasil. O Brasil é, sobretudo, as pessoas que o compõem, o nosso povo. E aqui tem dois interesses em conflito. O interesse da vida e da saúde das pessoas, que está de um lado, e o interesse em aumentar o lucro de um determinado setor econômico. E não é nem o lucro dos ruralistas. Porque é possível que os produtores rurais produzam e lucrem mais sem recorrer a esse tipo de expediente. Quem vai ganhar mais com esse projeto aqui é a indústria de agrotóxicos. Essa indústria que vai se beneficiar. Não são os produtores rurais que produzem para alimentar o povo brasileiro. São as indústrias que vendem esses produtos. E o projeto, ele não é ruim. Ele é péssimo. O que ele faz? E para quem não conhece, é importante ficar claro, presidente. Hoje em dia, não é permitido o registro de substâncias que comprovadamente causem câncer, má formação fetal e mutação genética. Hoje em dia isso é proibido no Brasil. Se esse projeto for aprovado, essas substâncias podem ser registradas, desde que se considere o risco dessas doenças um risco aceitável. Vai se mudar um princípio da legislação brasileira, que é o princípio do perigo, é o princípio que hoje rege essa questão na legislação brasileira. Portanto, se alguma substância tem uma propriedade que possa causar câncer, má formação fetal, mutação genética, ela não pode ser registrada. E se o projeto for aprovado, ela poderá ser registrada. Aqui não pode ter confusão em relação a isso. Então, a partir da aprovação deste projeto, uma substância que comprovadamente cause câncer poderá ser registrada no Brasil. E isso é um absurdo. Não há como não se indignar diante disso. O princípio da precaução, ele está sendo rasgado aqui hoje. Essa matéria aqui me referi há pouco, que está no UOL, diz assim: agrotóxicos seriam causa de puberdade precoce em bebês, aponta pesquisa. Está no UOL. Então, isso não importa aos colegas? Ficar contra a piora desse quadro é ficar contra o Brasil? Ou é ficar ao lado dos brasileiros contra os interesses econômicos que podem ceifar suas vidas? O projeto não faz apenas isso. O projeto coloca um prazo máximo de 2 anos para o registro de substâncias. Se esse prazo não for cumprido, será concedida a autorização temporária. Então, as pessoas que nos acompanham, a indústria foi lá e pediu o registro de uma substância. Presidente, meu som foi cortado. Então foi feito o registro de uma substância, foi pedido. Os órgãos brasileiros não apreciaram o pedido em 2 anos. Está
concedida a autorização temporária. Sabem por quanto tempo? Até que o Ministério da Agricultura dê autorização. Enquanto ela não der, está valendo a autorização temporária. A autorização temporária vai virar autorização eterna. Porque basta o Ministério da Agricultura não apreciar. Se não houver condições de dizer sim àquela substância, basta o Ministério da Agricultura ficar inerte. Basta se omitir. Basta não concluir o processo. O que vai acontecer? A indústria química vai conseguir o que quer. Autorização para o uso de uma substância não testada no Brasil. Terceiro ponto. O projeto diminui o papel da Anvisa e do IBAMA. Até a Embrapa ficou indignada com isso. A Embrapa disse numa nota técnica sobre o PL do relator: olha, não faz sentido não ouvir a saúde e o meio ambiente. Não pode ser só a agricultura. A Embrapa, cuja nota técnica foi a única citada pelo lado de quem defende esse absurdo. Quarto problema. O projeto de lei, ele diminui a possibilidade de reavaliação. Portanto, uma substância hoje proibida no mundo inteiro será mais dificilmente reavaliada do que hoje. Hoje pode até ser, não é obrigatório. Isso é um problema da legislação atual. A legislação atual deveria ser mudada pelo relator, mas para melhor e não para pior. Aliás, eu fiquei imaginando o embaixador da Dinamarca ou da França assistindo essa sessão, ouvindo o colega que me antecedeu. Ele ouve, sabe de uma coisa? Nós temos que usar mais agrotóxico para reduzir as taxas de câncer nos nossos países. Porque o deputado que me antecedeu disse isso, ele mostrou. Olha como os casos de câncer são maiores na Europa e lá se usa menos agrotóxico. Então talvez eles concluam, talvez amanhã o parlamento francês decida liberar o uso de agrotóxicos como medida de saúde preventiva para baixar o câncer na França. Essa discussão não pode ser levada desse jeito. Não é razoável que se cite um órgão sério que pesquisou esse tema e não se cite o nome do órgão. Nós aqui dizemos o nome. Fiocruz, Anvisa, Ministério da Saúde. Olha o que o Ministério da Saúde, que não pode ser ouvido nessa comissão, disse sobre o projeto de lei do relator. Ante o exposto, o Departamento de Vigilância Sanitária em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, essa nota depois foi encampada pelo Ministério da Saúde, posição pública, se manifesta contrário ao projeto de lei 6299/2002, por isso representar um retrocesso às conquistas legislativas com vistas à proteção da saúde humana frente à exposição de agrotóxicos, aos agrotóxicos. Cabe registrar, diz o Ministério da Saúde, que as áreas de saúde, meio ambiente e agricultura elaboraram contraproposta apresentada ao deputado relator, que incluiu diversos critérios de atualização entendidos possíveis, com a manutenção dos critérios de proteção à saúde e ao meio ambiente, que não foi considerado pelo relator, para a construção de um texto consensuado pelos setores de saúde, meio ambiente e agricultura. O Ministério da Saúde diz: nós apresentamos ao relator uma contraproposta consensual entre saúde, meio ambiente e agricultura, e o relator não a considerou. Está escrito aqui pelo Ministério da Saúde. Então tem uma proposta de consenso da agricultura, do meio ambiente e da saúde, que o relator não acatou. Talvez por isso o Ministério da Saúde não possa ser ouvido aqui, presidente. Não podemos deixar de registrar que o Brasil, desde 2008, é o maior mercado de agrotóxico do mundo, diz o Ministério da Saúde. Mas o colega disse que nós não citamos órgãos sérios. Então o Ministério da Saúde, do governo dele, não é sério? Então, em que palavra se vai acreditar, presidente? E a alteração proposta vai trazer impactos negativos tanto na saúde da população quanto no comércio agrícola, uma vez que vai introduzir no país agrotóxicos hoje proibidos e banidos até em países importadores de alimentos do Brasil. Quinto problema. O projeto de lei permitirá a produção de agrotóxicos proibidos no Brasil para exportação. Ou seja, a gente proíbe um determinado veneno aqui, mas aqui vai poder se produzir esse veneno para vender para os outros. Mas que atitude linda. O Brasil exporta venenos para os outros, para envenenar a população dos outros países. Isso é razoável, presidente? Isso é uma vergonha.
O projeto de lei é inconstitucional. Não é minha opinião. É a opinião da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho. Se esse projeto for aprovado aqui, nós iremos ao Supremo, eu quero adiantar, presidente, entrar com ação direta de inconstitucionalidade, porque é flagrante, é gritantemente inconstitucional esse projeto. O projeto de lei faz mal à saúde do nosso povo. Dizem a Anvisa, a Fiocruz, o INCA, o Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, com a nota que eu já li. O projeto de lei faz mal ao meio ambiente. Diz o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente. E quem é que está contra o Brasil, presidente? Somos nós? Ou quem está contra o Brasil é esse projeto, que só vai beneficiar as indústrias transnacionais que vendem esses venenos para nós? Porque nem indústria nacional isso é. Não é nem um projeto que queira estimular uma indústria nacional equivocada. É pior do que isso. É um projeto que beneficia as indústrias químicas transnacionais que querem vender veneno para a nossa população. O que nós temos hoje? Uma lei que nos protege de alguns riscos. Não é uma lei perfeita. Ela precisaria ser mudada. Mas ela precisaria ser mudada para melhor. Eu não defendo que a lei atual permaneça como está. Sabe por quê, presidente? Porque a gente consome agrotóxico demais já. Quem é a favor do projeto quer dar a entender que se o projeto não for aprovado, a agricultura brasileira vai acabar. Não! Ela já faz o que faz com a lei que está aí. A lei precisa ser mudada para reduzir o uso de agrotóxicos. Por isso nós queremos aprovar o PNARA, a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, objeto da outra comissão, da qual tenho a honra de ser presidente, o deputado Nilton Tato, relator. Nós queremos mudar a lei, mas para melhor, não para pior, como esse relatório faz. Esse relatório vai liberar o uso de agrotóxicos no Brasil de uma forma como nunca se viu. É bom que a população brasileira entenda. É veneno no seu prato. Querem colocar veneno na sua comida, na comida dos seus filhos, é disso que se trata. E não há como esconder essa verdade, presidente. E eu pergunto, quem é que está contra o Brasil? Falam de geração de emprego, mas são esses empregados no campo que estão morrendo por causa desses venenos. Não estão preocupados com o emprego. Estão preocupados com o tamanho da produtividade, equivocadamente. Porque nós poderíamos produzir mais com agroecologia. O mundo inteiro caminha para isso. Na comissão do PNARA, presidente, e Vossa Excelência foi indicada membro da comissão, nós recebemos, por exemplo, a participação de um órgão que mostrou como cresce o consumo de produtos orgânicos no mundo. Esse é um mercado. A agricultura brasileira precisa entender que ela pode ganhar mais vendendo comida mais saudável. Que existe uma opção que concilia produção e saúde e vida. Agora, desse jeito, a gente vai caminhar para o caminho mais fácil e pior. Nós vamos ficar conhecidos no mundo pelos exportadores de comida envenenada. Isso é muito ruim para o Brasil. Quem é que está contra a agricultura brasileira? É quem quer colocar isso na comida exportada pelo Brasil, nos alimentos exportados pelo Brasil, ou é quem quer tirar? Tem outro caminho, presidente. O caminho da agroecologia, o caminho da redução de agrotóxicos, o caminho da produção de comida saudável. Esse caminho é lucrativo, ele gera emprego, ele gera segurança alimentar, ele protege a saúde das pessoas. E quem defende o campo poderá continuar defendendo o campo, poderá continuar produzindo, poderá continuar ganhando dinheiro, mas com a consciência mais tranquila, de saber que a vida das pessoas está sendo protegida pelos alimentos produzidos e não prejudicada por uma comida envenenada, como infelizmente se vai produzir mais. É lamentável, mas é necessário dizer isso, presidente. E eu espero, sinceramente, que essa comissão não cometa o erro de simplesmente ignorar todas essas posições de todas essas instituições científicas e não ideológicas para aprovar um retrocesso desse tamanho que fez com que a Organização das Nações Unidas mandasse essa nota para o presidente da Casa, para o chanceler brasileiro, dizendo que a ONU está preocupada com o retrocesso que esse projeto representa. Presidente, para a ONU se manifestar, deve ser uma coisa importante, eu imagino. Acho que Vossa Excelência deve concordar com isso.
e os demais colegas derrotemos esse retrocesso que se quer aprovar aqui. Obrigado, presidente.